justo, aleluias. Você que não pode, fique em paz, irmão, tá? Deus vai dar muita condição para você em nome de Jesus. Sentem-se glorificando a Deus, pois só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Robertão, você vai começar a cantar comigo aqui em cima, hein? Com essa voz aí, não sei o que ele está fazendo lá embaixo ainda. Que bênção, hein? Rapaz. Aí agora quando o Enio ou o Maico não puder tocar, a menina ali só no teclado, ó. Nova geração que Deus está levantando com poder e autoridade. Me lembrei de uma passagem. Jesus vem envolto de uma grande multidão. Ele vai rumo à cidade de Naim. Enquanto uma multidão está envolta de alegria, regozijando-se tendo a presença do Senhor ao seu lado, a Bíblia diz que uma viúva está indo para o enterro do seu único filho. Olha o contraste. Uma multidão envolta de Cristo, jubilando, se alegrando, enquanto uma outra multidão carrega o corpo do filho único de uma viúva que já havia perdido o marido. Então o raio caiu 2 vezes na mesma casa. O negócio complicou para aquela mulher. Só que a Bíblia diz que Jesus vem de encontro à cidade de Naim, aos portais de acesso à cidade. Ao se deparar com aquela cena, a mulher chorando, angustiada, porque perdeu o filho. Não sabemos o tempo, o espaço de tempo em que ela havia perdido o marido e agora perdeu o único filho. Agora imagine a dor daquela mulher, a angústia daquela mulher, a aflição. Os que estão em torno daquela mulher talvez podem cogitar dentro de si: coitada, já não bastava ter perdido o marido, agora perdeu o filho. O que será da vida desta mulher? O filho agora será enterrado, ou seja, a expectativa agora é que para aquele corpo que estava naquele esquife, para a mãe disse não. O que eu estou querendo dizer? Eu em si não quero dizer nada, mas o Espírito de Deus está querendo dizer para alguém que está nos acompanhando ao vivo e aqui dentro. Talvez alguém tenha olhado para o seu familiar, para o seu marido, para o seu filho, devido às situações, a escravidão do pecado, a manipulação por Satanás. Alguém olha e diz assim: para esse aí não tem mais jeito, o que lhe resta é a sepultura. Mas eu quero declarar nessa manhã que Jesus está vindo de encontro. E quando Jesus vem de encontro, Ele refaz tudo novo. Para a mulher Ele diz: não chores. Para o corpo Ele diz: ô menino, levanta-te. E sabe o que aconteceu? Houve uma mudança radical de percurso. Aquele jovem não vai ser sepultado. Aquele jovem vai ressurgir dentre os sepulcros da morte. Vai se assentar no esquife e vai começar a falar. E vai começar a falar. E vai começar. Não me interessa quanto tempo está morto, o que importa é que quando Jesus entra, Ele reaviva, a ponto do mudo começar a falar, dos que não cantavam começar a louvar e exaltar ao Deus Todo-Poderoso, dos que se envergonhavam da palavra como se levantarem com poder e autoridade para proclamar o Evangelho do Reino. Aqueles considerados para o mundo lá, isso aqui já era, acabou, é o fim. Jesus tem sempre uma nova história, uma nova oportunidade. Aquele jovem se levantou e começou a falar. Jesus está visitando a sua casa. Jesus está visitando a sua família. Jesus está visitando o seu ente querido. Independente de onde ele esteja ou a situação que ele esteja envolvido, Jesus vai lá, vai trazê-lo de volta, vai recuperá-lo completamente, vai banhar-lhe com o seu precioso sangue, vai colocar um cântico novo e vai levantá-lo com poder e autoridade.
para que se torne um instrumento nas mãos de Deus, porque este é o Deus em cuja presença estamos nesta manhã. E louvado seja o nosso Deus, adorado seja. Vamos cantar uma canção, ele? Vamos cantar o escudo, para arrebentar com Satanás de uma vez por todas, vamos? Então vamos lá. O teu nome, Jesus. Não há ferrolhos que se fechem diante não há doença que fiquem de pé diante e a tempestade pois tua palavra escudo para os que nele creem, escudo Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Isaías 55. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. 55, verso 1. Ó vós todos os que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Verso 6, o versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto é tempo, está perto. Verso 7: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Verso de número 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus. Eu fiz questão de ler alguns versículos para você, do capítulo 55, porque aqui, neste capítulo, existem muitas lições preciosíssimas que é preciso nós pararmos para analisar e meditar. Como, por exemplo, o tema
do chamado convite para a salvação. O convite da salvação feito a todos os povos. Também no mesmo tema, no mesmo capítulo, nós vemos que há o convite, mas também há a condição de como bebermos ou provarmos desta tão grande salvação. Em outras palavras, termos nossa sede espiritual saciadas. Como por exemplo no verso 6 diz: buscai ao Senhor. Então o convite é feito a todos. Isso é um chamamento universal. Não existe aos olhos de Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O chamado é para todos os povos, todas as raças, todas as etnias, sejam negros, brancos, azuis, amarelos, pobres, ricos, milionários, com QI alto, sem QI nenhum como eu, não importa. O chamado é universal. O chamado diz respeito ao convite de Deus para que o homem possa se reintegrar à sua presença. Todos nós sabemos que após a queda do homem no jardim do Éden, houve um desligamento da comunhão e da aliança entre o homem e Deus. Deus criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. No capítulo 1 de Gênesis nós temos toda a descrição da criação. No capítulo 2 a continuidade desta criação e também a criação do homem e como Deus o beneficiar através de construir ou fazer ou criar todas as coisas em prol do benefício do homem no jardim do Éden. Quando parece que não, ainda faltando algo, Deus olha e percebe que não seria bom que o homem continuasse só. Faz com que Adão caia de um sono pesado e das suas costelas tira e cria a mulher para ser a sua auxiliadora. Deus criou tudo em perfeito estado, em perfeitas condições para o uso, o benefício do homem, para que o homem pudesse ser beneficiado pela sua graça, pelos teus cuidados. E a Bíblia diz que era uma comunhão linda entre Deus e o homem. Eles falavam a mesma língua, não existiam línguas como nos dias atuais, era uma língua só. Deus falava com Adão e Adão atendia e atentava para o seu falar, discernindo o seu falar. A Bíblia diz que na viração da tarde Deus vinha ter com ele. Deus tinha comungar dessa aliança com ele. A única exigência que Deus fez foi que, em relação a uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não viessem a tocar. E Deus ratificou isso e colocou uma condição e uma imposição, porque no momento em que tocar, certamente morrerás. Deus estipulou uma condição. Deus colocou uma condição a fim de que o homem pudesse o quê? Viver, desfrutar de todos os benefícios dos seus cuidados para com o homem. Então Ele colocou uma condição. E nós temos na Bíblia, ou seja, todas as promessas que estão inseridas no livro sagrado são condicionadas à obediência. Todas as promessas são condicionadas. Existem na Bíblia promessas condicionais e incondicionais. Condicionais dizem respeito àquelas que Deus faz, e aqueles que querem desfrutar, viver dos benefícios de seu cuidado, do cumprimento da sua promessa, se submetem à vontade de Deus. Esta é uma promessa condicional, como por exemplo Deus diz: esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque nela. Então o homem, ao ouvir a voz de Deus, ele tem que se posicionar conforme Deus determinou. Não toque, porque o resultado, se você tocar, certamente o quê? Morrerás. Em outras palavras, quer permanecer no paraíso? Continue obedecendo a minha voz. Continue obedecendo os meus estatutos, as minhas leis, as minhas determinações. São promessas condicionadas. Outra promessa condicionada, Deuteronômio 28, Deus usa a boca de Moisés, o povo está prestes a tomar posse da terra prometida, terra que mana leite e mel, mas a condição é: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os meus mandamentos. Dentre as demais nações eu vou exaltar vocês, e virão sobre vocês todas essas bênçãos, e vos acompanharão. Vocês vão ser benditos no campo, vocês serão benditos na cidade. O que vocês fizerem vai dar certo. Então são promessas o quê? Condicionais. Uma outra promessa condicionada, né?
condicionada. Jesus diz lá: quer ser meu discípulo? Mateus 16, 24. Aquele que quiser vir após mim, condição: negue-se. Negue-se. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Condição. Não adianta apenas ouvir o convite, conhecer o convite, estar ciente do chamado. É preciso se posicionar em obediência às determinações de Deus. Enquanto você não entender isso, você vai ficar do lado de fora da porta. Por isso que Jesus disse: para ter acesso ao reino, tem que passar pela porta, namorar a porta, conhecer a porta. Se aproximar da porta não produz resultados, né? Mas o resultado vem quando eu atravesso. Mateus 7,13, Jesus diz: entrai pela porta estreita. Como isso? O que Jesus está querendo dizer? Quem é esta porta? João 10,9 ele responde: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Estreita. Por que é estreita? Porque é condicionada. Por que não é de qualquer jeito que eu vou me relacionar com Deus? Não há como me relacionar com Deus de qualquer maneira, com qualquer comportamento, com qualquer tipo de atitude, com o que eu acho, com o que eu penso. Não, porque é condicionado àquilo que Deus impõe, aquilo que Deus determina, porque Ele é Senhor. Então, porta estreita. Estreita por quê? Porque não é de qualquer jeito. Para entrar tem que estar sob medida. E o capítulo 55, o convite é para todos: a vós todos que têm sede. O homem caído após a queda, todos têm sede da salvação. Todo o ser criado por Deus, ser humano, todos após a queda sentem essa necessidade de ter essa sede saciada. E por falta de conhecimento em relação à água que pode saciá-los, eles percorrem e vivem uma vida toda batendo cabeça, procurando daqui para colar preencher ou ocupar esse espaço que somente a água viva pode preencher e saciar, a saber, a pessoa de Cristo. E aí colocam no lugar, querem colocar no lugar de Cristo os prazeres da carne, a prostituição, a promiscuidade, o adultério, a mentira, o engano, tudo aquilo que não presta. Mas por tudo quanto façam, por mais que tentem preencher esse espaço, ainda há um vazio, e eles batem cabeça até que Jesus é apresentado. Até que Jesus é apresentado a essas pessoas. Foi esse o real estado ao qual eu cheguei na presença de Deus. Foi esse o real estado de alguns que aqui, que já se converteram, chegaram na presença do Senhor. Não digo todos, porque nem todos já chegaram a Ele até agora. Então é preciso se posicionar, e há uma condição: a porta é estreita. Então não é do jeito que eu acho. Para beber dessa água, para saciar esta sede, Jesus diz em Mateus 11, 28: vinde a mim, vós todos. O mesmo Deus que inspirou aqui Isaías é o mesmo Deus que ratifica essa verdade em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós todos. Só que ele está sendo exclusivista. Olha, vinde a mim, não tem outro caminho, não existe outro meio, não existe uma outra direção, não existe a quem você possa focar a sua fé, basear a sua fé, para que essa sede seja saciada. Ele diz: vinde a mim. A voz. Por que Jesus diz vinde a mim? O homem após a queda foi separado, após o pecar, ficou separado de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Suas mãos não estão encolhidas, seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, mas que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso. O pecado separa, Jesus reconcilia. O pecado afasta de Deus, Jesus, ele atrai o homem para Deus. O pecado desliga o homem de Deus, e o homem sem Deus não tem vida em si mesmo. É por isso que o homem em pecado é considerado pela Bíblia como morto, espiritualmente falando. Para que seja vivificado é preciso vir a pessoa de Cristo, beber de Jesus. Por isso que ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu tenho que vir a Cristo. Por que vir a Cristo? João 14, 6, ele explica: porque eu sou o caminho, eu sou a verdade,
Eu sou a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai, é ninguém vem, porque tem que vir por Ele, porque Ele, Deus, é mesmo. Mais tarde Ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Salvação é só por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. O saciar desta sede só através de beber desta água chamada Jesus Cristo, Filho de Deus. Só terá paz quando você beber desta água chamada Jesus Cristo. Ele é a fonte de águas vivas. Vinde a mim, vós todos. Tem que vir. Mas ao se deparar com Ele, é preciso escutar as diretrizes para que eu possa beber. Não é simplesmente vir, apenas dizer: eu estou aqui. Tem que se posicionar conforme aquilo que Ele diz. O convite do capítulo 1 está bem claro: ó, vós todos os que têm sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A salvação é de graça, é pela fé, através do sacrifício de Cristo na cruz. A salvação é para todos quantos creem. Mas crer no original significa assimilar o que Ele diz e se condicionar à sua vontade. Pode fazer cara feia, pode entortar o bico, a mensagem do Evangelho é essa e nunca será mudada. Se vem aqui atrás de pão e peixe, está no lugar errado. Aqui não temos apenas pães e peixes, aqui nós temos o dono de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, e aqui nós tratamos com a alma. Então Jesus disse: vinde. Então é para vir, mas olha a condição agora: buscai ao Senhor enquanto se pode. O quê? Porque vai chegar um tempo que não pode mais. Como assim? A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3: há um tempo determinado para todo propósito, em cima nos céus e embaixo da terra. Tempo de nascer e tempo de morrer. Então, nesse espaço curto entre o nascimento e a morte, é Deus nos dando a oportunidade, através da sua longanimidade, de nos decidirmos por Cristo Jesus. Enquanto a vida, enquanto eu estou ouvindo uma mensagem como essa, enquanto eu estou tendo a oportunidade, eu tenho que tomar proveito dessa oportunidade, porque a vida é muito curta. Buscá-lo enquanto se pode o quê? Achar. Enquanto existe oportunidade, enquanto há fôlego de vida, eu tenho que me decidir ou não pela pessoa de Cristo Jesus. Porque após a morte, Hebreus 9, 27 diz que segue-se o juízo. Então, enquanto você está ouvindo esta mensagem aí através das redes sociais, você que está aqui dentro, o tempo de se decidir por Cristo não é amanhã, não é mais tarde, tem que ser agora, porque mais tarde pode ser tarde demais. Talvez não haja mais tarde nem para você nem para mim. Antes de terminar esse culto, eu posso meter a cabeça aqui e já era. Só que eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque eu sei para onde a minha alma vai. Agora você que está inseguro, você que está em cima do muro, na prática do pecado, na prática daquilo que não presta, mesmo conhecendo a verdade, indo na contramão da mesma, qual destino terá sua alma? Irmão, eu não venho aqui para brincar. Você acha que eu saio da minha casa arrebentado, tanta pregação, tanto problema de levar mais de 200 famílias nas costas? Você acha que eu vou vir para um culto como esse para encher linguiça, para encher o seu ego? Esquece, isso não existe comigo, irmão. Eu tenho compromisso com Deus. Eu fui levantado por Deus. Eu sou porta-voz de Deus nessa terra. Enquanto Deus me der fôlego de vida, eu trarei uma mensagem impactante, uma mensagem que vai mexer com você mesmo. Mas se você der ouvido, esta mensagem terá o poder de te salvar. Não espere de mim mensagem como desses falsos profetas da atualidade. Espere todas as vezes que eu assumir uma tribuna como essa,
ser usado por Deus. Sua cara feia em nada importa para mim, não muda nem um pouco. Essa sua cara feia me encoraja a pregar muito mais. É como se fosse um combustível para pregar muito mais. Vim, mas busquem enquanto se pode achar, porque morreu, filho, já era. Ah, não, eu vou para o purgatório. Quem colocou essa maluquice na sua mente? Os padres, hereges, doutrina de purgatório, invenção de gente endemoniada. Só enquanto a vida há esperança de provar desta água. Lucas 16:19, a descrição do rico e de um mendigo. Ambos morrem, cada um tem um destino. A alma de cada um tem um destino. O rico vai logo para o tormento eterno, para o inferno, para um lugar irreversível. E Jesus descreve muito claro o que acontece no inferno, neste exato momento. Alguém acredita em Jesus aqui? Ou só eu? Ah, tem uma meia dúzia que acredita. Glória a Deus. Ele descreve claramente o que acontece exatamente no momento da morte do ser humano. O que estava em Cristo, na fé, que permaneceu mesmo em meio aos flagelos, mas permaneceu fiel a Deus, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Contrariamente àquele rico que se achava por ser descendente de Abraão, um religioso, a salvação estava garantida sem comprometimento, foi lançado no inferno. Que isso, pastor? Fala assim que eu tenho medo. Tem medo é porque a sua alma está lá então. Não é para ter medo, é para temer Deus. É para se converter, é para abandonar as práticas pecaminosas e se consertar diante de Deus. Não é para ficar com medinho, medinho não resolve. Tem que ter atitude. O rico foi para o lugar de tormento, e lá naquele lugar ele começa a clamar: Pai Abraão, fala com que Lázaro venha até o lugar onde estou e traga consigo na ponta do dedo um pouquinho de água para que refresque a minha língua, porque o lugar onde estou é um lugar de tormento. Inferno é lugar de tormento. Não brinque com a graça de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar será o efeito da sua colheita. Se planta na carne, vai colher corrupção. Se plantar no Espírito, vai colher a vida eterna, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Olha só a responsabilidade que temos. Como eu, sabendo de tão grande verdade, vou deixar vocês na ignorância? Jamais, porque um dia isso será cobrado de mim. Lugar de tormento, ele diz, o lugar aonde estou, isso significa no inferno tem consciência. Eu tenho pena dessas pessoas que por ignorância morreu o camarada e diz, agora descansou. Olha, era uma pessoa boa, era nada, fez tudo que era errado, nunca provou da água viva, nunca confessou a Cristo como Salvador, nunca fez nada, não houve nenhuma reação em relação ao chamado de Cristo, sempre zombou, escarneceu e não confessou seus pecados. Está ali o corpo e a alma está no inferno, no lugar de tormento. É dura esta mensagem, mas é a verdade que liberta. E que eu me lembro, Jesus mandou pregar a verdade, porque a verdade é que liberta. Eu nunca vi um mensageiro de Deus trazer uma mensagem que venha mexer com o ego da plateia. O evangelho é confrontador. Se não houver confronto, não é evangelho de Jesus Cristo. Como assim, pastor? Você não é a Bíblia, aí fica difícil. João Batista surge da além do Jordão, anunciando, está chegando, ele já está entre nós, está vindo aí, e o que vem, eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Eu batizo no arrependimento, mas aquele que virá após mim, esse batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. E as multidões afluem para ouvirem João Batista, e a mensagem é a mesma. Ele nunca mudou o tema da mensagem. Para quem acha repetitivo as mensagens que eu prego, vai reclamar com Deus. A mensagem era uma só. Qual era a mensagem? Arrependei-vos, 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 porque a vós é chegado o reino de Deus. Para a elite religiosa ele diz assim, raça de víboras,
Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O que Jesus estava dizendo para aquela raça de líderes religiosos, de gente religiosa, de gente que frequentava culto, gente que frequentava sinagoga, gente que praticava cerimonial, gente que dizia que era de Deus? Ele estava dizendo assim: vocês vêm a mim vestidos, cheios de aparato de misericórdia, mas eu conheço vocês por dentro. Vocês foram picados pela serpente antiga. Vocês estão envenenados pelo veneno de Satanás. E o que nós fazemos? Arrependei-vos. 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 Por quê? Porque o machado já está, na raiz. E se cortar, já era. Vi os soldados, toda a classe da sociedade da época vinha. Vem os fariseus, vem os soldados, vocês não roubem, não tomem além daquilo que é o seu salário fixo. Os publicanos, a mesma coisa, contentem-se com o seu soldo. Não tire, não arranque mais, ou seja, se arrependam, porque todos estavam vivendo uma vida pervertida. João está dizendo assim: para que vocês provem da água que já está entre nós. Enquanto há tempo, você vai ter que invocá-lo, e para invocá-lo requer conversão, arrependimento, mudança de comportamento, reconhecimento das falhas e do pecado, e o reconhecimento que é necessário que haja um libertador, um resgatador, e que para isso eu tenho que estar nesta condição, apto para abrir o coração e permitir Ele trabalhar na minha vida. Então é muito forte. Quer mais um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui de alguém que você não conhece. Marcos capítulo 1, versículo 15, surge um tal de Jesus. A primeira mensagem pregada: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não adianta querer criar meios, querer achar pregador que agrade o seu. Isso vai te levar para o inferno. Se eu fosse você, eu daria ouvido à voz de Deus. Se tem que se arrepender, vamos nos arrepender. Se temos que nos consertar, vamos nos consertar. Por mais que machuque hoje esta palavra, mas esta palavra cura, esta palavra liberta, esta palavra transforma, esta palavra é quem tem poder para nos reconciliar com Deus e nos levar para a eternidade com Cristo. Não há outro meio. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A salvação não está longe, a salvação está perto. A salvação não está longe, a salvação está perto. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo. E eu posso ouvir o ecoar da sua voz nesta manhã dizendo: vinde a mim, vós todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A salvação está perto. Ele está perto. Basta apenas querer. Por quê, Senhor? Porque os meus pensamentos. No verso 7 ele diz: olha, olha a condição: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. É natural que agora fique assim, tem misericórdia de mim, Jesus, sou eu mesmo. Deus não se emociona com emocionalismo. Ele diz: o meu justo todavia viverá pela fé. E a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Olha só, então eu tenho que buscar. Então me disponibilizei para buscar. Eu vou até Ele, só através de Cristo. E agora o que eu devo fazer, Jesus? Deixa. A resposta é imediata: deixa. Porque não fui eu que te ensinei a viver assim. Eu não te criei para viver assim. Se tem que deixar é porque você pegou, não é? Você que inseriu na sua vida, você que colocou na sua vida,
Você que se condicionou a essa situação. E da mesma forma que você aderiu, o que não presta, Jesus está dizendo, deixe o que não presta. Deixe o ímpio o seu caminho. Mudança radical de comportamento, de direção, de atitudes, de pensamento. Isso não provém de Deus, é nosso, é de nossa responsabilidade. Por isso que eu disse, por isso que a Bíblia está condicionada, as promessas condicionadas à obediência. Quer dizer, pode vir todo mundo, vem, mas é para vir se posicionar. Tem que vir a Ele, e após chegar a Ele, vai ouvir o que Ele tem para dizer. E a primeira coisa que é, deixe. Lembra do que Ele diz? Arrependei-vos. É Jesus. Alguém quer ouvir Jesus ou quer ouvir? Você quer ouvir portas abertas, o seu CPF, olha o seu RG, olha a cor do seu cabelo, irmão. Esse satanismo que está estabelecido por aí, doutrinas de demônios. Pastor, o senhor está muito radical, só um pouquinho. A cada dia mais, vamos tornar mais radical. Diante dessa praga, esses falsos pastores e mestres, estou fora, igreja. Eu vou ficar até a morte com o evangelho raiz, o verdadeiro evangelho, o puro e genuíno evangelho, bem simples assim, direto e reto. Eu quero saciar essa sede, vem, buscou, achou quem? Jesus. Agora ouça o que ele tem para dizer, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta a quem? A religião, a placa de igreja, aquilo que homem impõe, não toque, não proves, usa aquilo, não, ele diz aqui, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Após tomarmos estas iniciativas, que são requisitos fundamentais para que bebamos desta água, a promessa é que Deus irá se compadecer de nós. Sem essas iniciativas não há compadecimento. E não somente compadecimento, diz aqui, se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então ele quer perdoar, e sem perdão você tem que entender, o homem não é salvo, igreja. Sem sermos perdoados não há salvação. E para que sejamos perdoados dos nossos pecados é preciso o quê? Primeiro, entender quem somos, a condição a qual nós nos encontramos sem Deus. Após a queda, Paulo diz em Romanos 3:23, todos o quê? Pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Em Romanos 6:23, Paulo explica, ou seja, o pior dos resultados, o salário aplicado a quem vive na prática do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, olha a salvação novamente, o dom gratuito de Deus, Jesus Cristo, produz vida eterna. Mas é preciso o quê? Se condicionar. Sem perdão não há como. Tem que se arrepender. Provérbios 28:13, o escritor diz lá: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa. Mas quem confessa e deixa, tem que confessar e deixar. Confesso, reconheço que sou pecador, mas eu estou disposto a deixar. Me ajuda a essa fonte de águas vivas. Aí mais tarde você vai poder dizer, assim como nós podemos nos dias de hoje: posso todas as coisas, posso todas as coisas, posso todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, não porque sou bom, não porque em mim há forças naturais e próprias ao qual consiga, mas porque hoje, por confessar meus pecados, me arrepender dos mesmos, apoiar toda a minha credibilidade no sacrifício realizado por Cristo na cruz, eu tenho plena convicção que Ele está em mim, que eu fui perdoado,
que eu fui reconciliado com Deus e que agora o seu Espírito habita dentro de mim, que é o poder capacitório que me faz vencer o meu eu, vencer a carne, vencer a minha velha natureza e viver segundo a sua vontade para a glória e louvor do seu nome. Tem alguém aqui que está entendendo esta mensagem nesta manhã e que abre o coração para Jesus? Não basta apenas ser religioso, frequentador de igreja, irmão. Igreja somos nós. Tem que ser de Cristo. E para beber dessa água, a condição está aqui: busca, deixe, se converta, né? Torne-se para o nosso Deus. Tem que deixar, tem que se converter, tem que buscar a Deus de todo o coração. Todo o coração é sem reserva, é o mesmo que se apresentar diante de Deus e de forma assim bem consciente declarar diante dele: eis-me aqui, Senhor, cumpra em teu servo a tua vontade. Ou usar a mesma expressão usada por Saulo de Tarso, enquanto é Saulo indo para Damasco, após ter um encontro com a fonte de águas vivas e provar desta água. Olha só a expressão usada: Senhor, que queres que eu te faças? Senhor, que queres que eu te faças? Senhor, que queres que eu te faça? Saulo imediatamente, ao se deparar com a fonte de águas vivas, fora completamente convencido que o caminho que ele estava trilhando era um caminho errado. Está indo para Damasco a fim de pegar alguns da igreja. Vou matar, vou acabar, vou destruir com a igreja. Ele se deparou com a porta, com a fonte de águas vivas, com Cristo. Imediatamente ele ficou constrangido. Olhou para si, entre eles: eu sou o pior dos pecadores. Senhor, eu mudo de comportamento agora. Eu me arrependo das decisões que eu havia tomado. Meus pensamentos eram ir para lá. Agora diante de ti eu reconheço que os teus pensamentos são maiores que os meus, assim como os seus caminhos são maiores que os meus caminhos. Aí se joga: Senhor, que queres que eu te faça? Deixou de ser dono do seu próprio nariz, deixou de ser dono das suas próprias vontades. Quer ser servo de Deus? Esquece, requer renúncia. Isso significa: a partir de hoje não sou mais o governo da minha vida, eu vou entronizar Cristo como governo absoluto da minha vida. Por isso que não existe esse negócio de dizer que eu sou de Cristo e as mesmas práticas ainda continuarem acompanhando a vida daquele que diz: eu sou uma nova criatura. Não é, porque se for uma nova criatura, tudo se faz novo. Tudo, quem provou desta água não tem essa, irmão. Eu ainda gosto de uma baguncinha, eu gosto de uma farra, eu gosto de uma malícia, de uma besteira. Não se converteu. Conversão significa mudança radical. É ir na contramão do destino que agora eu sei em Cristo, que estava me destinando ao inferno. Agora eu quero ir pelo caminho, e esse caminho é único e exclusivo, a saber, a pessoa de Jesus Cristo. Então eu tenho que deixar os meus maus caminhos, tenho que deixar os meus pensamentos, ou seja, de viver segundo o que eu acho. Tenho que se converter ao Senhor, tendo a convicção que aí sim vou alcançar o compadecer de Deus, e ao me tornar para Deus, Ele é grandioso para me perdoar. E me perdoando eu estou salvo. Para aqueles que são perdoados por Cristo, a promessa é Romanos 8:31 diz que, não, Romanos 8:1, não há condenação nenhuma. Já não há condenação nenhuma. Já não há condenação nenhuma. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem são os que estão em Cristo Jesus?
aqueles que buscaram a Deus, o invocaram, deixaram seu mau caminho, abandonaram seus próprios pensamentos, se converteram ao Senhor e por Ele foram perdoados. Agora, para estes sim que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Aí o que nos resta? Apocalipse. Aleluia. Capítulo 21. Vale a pena. Vale a pena atentar para os conselhos de Deus. Satanás nenhum vai me fazer parar de pregar essa palavra. Pastor, não vou vir mais aqui, o problema é seu, Deus abençoe, tem bastante lugar por aí. Mas aqui nós vamos continuar pregando essa palavra. Aqui a prioridade é alma, é libertar vidas. Eu não estou interessado em encher a igreja, ficar milionário, eu não estou nem aí. Eu quero uma igreja cheia de almas que venham se converter, que tenham sede de justiça, que tenham como prioridade o reino de Deus e as suas. Vale a pena provar dessa água. Provar dessa água. Capítulo 7 de João, Jesus diz, no último dia da festa, ele se levantou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. É Cristo Jesus. É de Cristo que precisamos. Mas é para beber, não é para achar bonita a água, não é apenas para contemplar, porque quando você olha para a água, muitas das vezes, se a água for limpa, reflete a nossa imagem como um espelho, a gente olha, não, ele diz, vem, tem que beber, e para beber tem que deixar o pecado, se arrepender, se converter, deixar os maus pensamentos, os maus desígnios do coração e aceitar literalmente a proposta do Evangelho de Cristo Jesus. E uma vez perdoados, e se permanecermos em fidelidade até o fim, até o último momento de vida, a promessa é, no verso de número 1 do capítulo 21 do livro de Apocalipse, diz: e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas, eis que faço novas, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, a quem quer que tiver sede, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo
fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Levanta a mão e começa a dar glória. Os salvos em Cristo Jesus, levantem as mãos e comecem a adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a resplandecente estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o galardoador daqueles que nele confiam, aquele que é o nosso Deus, o nosso Salvador, a fonte de águas vivas, ao qual provamos e podemos desfrutar desta graça. Levante a mão, adore, glorifique, magnifique todos quantos têm esta viva esperança. Aqui sofremos, aqui somos punidos, aqui somos humilhados, aqui nos caluniam, aqui vão nos perseguir, assim nos odiarão, assim como odiaram o nosso Senhor, mas nós temos uma viva esperança. Esta nova cidade, esta nova cidade, esta nova cidade está garantida para aqueles que permanecerem firmes e constantes até o fim. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Além do rio azul, as ruas são de ouro. Ali tudo é vinho, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, além, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul. Aleluia, aleluia, adore, 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 glorifique, engrandeça, exalte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor. Bendito seja o nome que é sobre todo nome que se nomeia. Agora, com muita fé e devoção e temor a Deus, vamos participar do que simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Foi Ele quem disse: fazer isso em memória de mim. Então nós conquistamos isso, saciar desta sede através da fonte de águas vivas que é Cristo Jesus. Sofreu por nós, se entregou por nós, assumiu as nossas culpas, levou sobre si as minhas e as suas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Ao crermos em Cristo e através do seu ato de justiça, somos justificados diante de Deus. Não somos mais criaturas qualquer, somos novas criaturas, herdeiros com Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, família de Deus, filhos de Deus, coluna e firmeza da verdade, a noiva do Cordeiro. Tudo isso pelos méritos que Cristo conquistou ao se entregar por nós na cruz do Calvário. Amém? E eu, pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. É agora, é neste momento. Não precisa levantar a mão, vir aqui, não precisa dizer. Aí mesmo onde você está na sua casa, se você abrir o seu coração e convidar Jesus para entrar na sua vida, a partir de hoje, o reino de Deus virá até vós. O governo de Deus
estará dentro de você. Jesus estará dentro de você. Você se arrepende, quer mudar de vida, se converte. Hoje você quer se converter, entregue a tua vida para Jesus agora. Receba-o como seu único e suficiente Salvador e será salvo. Eu creio que não somente tu, mas toda a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos agradecer a Deus por estes elementos que simbolizam o corpo e o sangue de... Estende as mãos para cá, igreja. Nós te louvamos, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui ante a sua mesa e participarmos deste momento de comunhão, teu corpo unido no mesmo propósito, trazendo à memória aquilo que de fato nos traz esperança aqui. O Senhor sofreu para que tivéssemos vida, o Senhor morreu para que tivéssemos vida, o Senhor ressuscitou para que ressuscitássemos dentre os mortos, nos justificando ante a justiça de Deus. Só temos que agradecer-lhe. Nós te damos graça por tão grande ato de misericórdia e de amor. O que eu peço é que o Senhor nos conserve no centro da tua vontade. Fortaleça os teus filhos que estarão participando daquilo que simboliza o teu corpo e o teu sangue, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Enquanto os irmãos já vão estar passando, você vai pegar em suas mãos, você que vai participar. Quem pode participar? A Bíblia diz: examine-se, pois o homem assim. Estou em comunhão, sou batizado nas águas, estou em comunhão com Cristo. Nada te impede de batizar, de participar. Ah, eu sou de outra igreja, eu só conheço uma igreja, cuja cabeça é Cristo. Amém? Denominações é um monte, uma grande coisa de denominação. Não, é uma igreja só. E aí, se você quiser, você vai participar conosco, em nome de Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro. Vamos participar ouvindo essas promessas lindas, ó. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Além todos cantando, morte, choro, tristeza, dor, nunca mais, morte, choro, tristeza, dor, nunca mais, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomai todos em nome de Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomai todos em nome do Senhor Jesus. Jesus, glória ao Verbo que se fez carne, suportou a cruz em nosso lugar. Glória a Deus.
Aleluia. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Tome o seu assento. Nós já vamos para casa abençoadíssimos. Que gloriosa presença. Que magnífica promessa, igreja. Portanto, sigamos o conselho do escritor à carta aos Hebreus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande e avultado galardão, mas necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E a promessa agora é essa aqui: novos céus, nova terra, estarmos eternamente com Cristo para a glória do seu nome. Amém? Nós já vamos encerrar o culto, mas lembrando os irmãos, amanhã nós teremos aqui o nosso trabalho com os obreiros. Não foi possível a semana passada devido ao compromisso que nós tínhamos assumido com o prefeito de Sorocaba. Mas nessa segunda a gente vai dar continuidade. Quero ser um obreiro de Deus na casa, na obra de Deus. Amanhã às 19h30, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui. Na quarta-feira, terça-feira tem oração das 8 às 9, é isso? 8 às 9? Das 8 às 9, oração pela manhã. A semana inteira tem trabalho, só não vem quem não quer. Das 8 às 9 temos o quê? Oração, os irmãos vão estar orando e é bênção. Quarta-feira temos o culto das 8 às 9 da manhã, o culto de avivamento, através da palavra. Amém? Das 8 às 9 e às 19h30, se Deus permitindo, nós estaremos novamente com o culto principal das 19h30. Então temos às 8 da manhã e temos às 19h30 na quarta-feira. Sexta-feira, mesma coisa, 8 da manhã e às 19h30 horas para a glória de Deus. Fica o convite para os irmãos: venham no meio da semana buscar a Deus. Quanto mais se alimentar, mais fortificado na graça você fica, mais revestido de poder e de autoridade, tá? Não é só no domingo, não. Todos os dias. Tem culto, eu vou. Nada me impede, eu vou estar lá, buscando, adorando, bendizendo ao meu Senhor, se alegrando na presença de Deus, me enchendo da sua virtude, do seu poder e da sua graça. Coloque-se de pé. Peço a oração dos irmãos que orem por nós, a fim de que Deus nos abra as portas da pregação para as 19 horas na nossa sede da cidade de Araçoiaba da Serra. Temos ainda esse compromisso ainda hoje, né, de pregarmos mais uma vez a palavra de Deus, e isso com muita alegria, isso com muita satisfação, né? Cansaço físico é natural, porque vem que celebramos ontem. Nós vemos de uma jornada de trabalho, é todo dia, é sexta de manhã, é sexta à noite, é sábado fazendo casamento, é domingo de manhã, é domingo à noite, né? Então o que eu peço a vocês é que orem por nós, para que Deus nos abra ou seja, as portas da palavra, que assim como nós fomos impactados aqui pela palavra de Deus, à noite existe mais um povo que precisa ouvir essa mensagem, precisa ouvir a voz de Deus, e só Ele, como bom pastor, sabe a mensagem a ser liberada nesta noite. Nós somos apenas cooperadores da obra,
ministros do Evangelho, só cooperadores. A gente só faz aquilo que Deus nos manda. Ele usa as nossas vidas, usa a nossa voz, para que possamos transmitir a sua vontade. Então, na sua oração, diga: Senhor, eu oro pelo meu pastor, que o Senhor dê a palavra para ser pregado nessa noite, porque só o Senhor conhece a necessidade da tua igreja. Amém? Eu amo todos vocês, na fé, viu? Qualquer coisa, nós estamos aqui para tirar dúvidas, para orar por você. Pregamos assim porque amamos a sua alma. Nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma manhã em tua presença, por participarmos desse banquete glorioso, por podermos ouvir mais uma vez a tua voz, que nos trouxe edificação para a alma, que acrescentou fé nas nossas vidas. Muito obrigado. Eu peço, ó Pai, que assim como o Senhor nos trouxe, despeça-nos agora em paz e em segurança para os nossos lares, concedendo-nos, Deus, uma continuação de domingo próspero. Sob os teus cuidados, uma vez mais, eu entrego as nossas vidas. Permaneça conosco, pois é a tua presença a garantia da nossa vitória. Que todos tenhamos uma semana repleta de bênçãos, de vitórias, de boas notícias. Em nome de Jesus eu peço e entrego a tua noiva em tuas mãos, para a glória do teu nome. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e as consolações com o Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e para sempre. Os que creem, digam amém, amém. Dá só um tempinho só. Vamos tirar uma foto bonita para convidar o povo. Venham mais para frente aqui, ó. Fiquem para